acho que tem algo que eu não falei no começo que é legal falar para quem não sabe inglês, para quem sabe também. Enfim, o nome original do filme é Get Out. Significa sair de um lugar, mas significa também... o inglês é uma ótima língua porque essas expressões significam muitas coisas, né? É uma língua muito polissêmica e sintética. Mas get out significa também aparecer, mostrar, tornar visível. Então, eu acho que o filme tem essa jogada. Tanto, por exemplo, da sensibilidade integrada do Chris, get out, sair dele, aparecer, quanto a violência branca em todas suas manifestações também aparecer. E, ao mesmo tempo, se poder falar de racismo, né? Porque a maneira que o racismo se propaga, uma das maneiras mais eficientes, na verdade são duas, né? Uma é produzindo um sistema tão eficiente que ele se instaura nos sistemas de cognição, de entendimento das pessoas oprimidas, e aí você nem precisa de alguém para fazer, mas as pessoas oprimidas pelo racismo introjetam essas ideias. Isso é a maneira mais forte de um sistema de opressão funcionar, porque ele não depende de um mestre, é um sistema que vai funcionar autonomamente. E a segunda coisa é se mascarar, é não se deixar discutir, mostrar, falar. Então, todo o normal, a norma, o que organiza o sistema de entendimento, de política, de economia, ele trabalha se invisibilizando. Então, o centro que organiza as coisas, o branco não tem nome. Então, a gente não fala de branquitude, ou cinema branco, ou de violência branca, ou enfim. Isso não é tipificado e abordado. Então, o filme, esse Get Out, sair do armário, tudo isso. Tanto que quando estava passando, eu cheguei a pensar que uma melhor tradução para o filme para cá, uma melhor tradução do que corra, seria vaza. Mas eu não sei se vaza na cidade de vocês significa o que significa no Rio de Janeiro. Mas vaza tem a ver aqui com vaza no sentido de vazar e ir embora, mas também de vazar no sentido de vir à tona, né? Vazou a declaração, vazou o vídeo, e ao mesmo tempo tem a ver com uma emergência involuntária. Tipo, vazou, tá vazando, né? A água vazou, enfim, uma coisa que aparece sem que se queira. Eu acho que se me dessem a tarefa de traduzir aqui na distribuidora brasileira, eu chamaria de vaza e não de corra, porque ao mesmo tempo é uma palavra mais preta, eu acho. Enfim, e aí esses liberais americanos, o que é interessante é que eles, ao contrário, por exemplo, do racismo mais tradicional eugenista, eles não querem um mundo sem pessoas negras. Eles querem uma relação com as pessoas negras, mas uma relação assimétrica. Então, isso é muito comum na vida das pessoas negras. Isso aparece em muitas relações, que é uma coisa básica, né? Que é muitas pessoas radicalmente racistas adoram a cultura negra, a música negra, esportistas negros, artistas escritores, enfim, de variadas formas, mas na sua prática cotidiana produzem relações altamente assimétricas e violentas. Então, o que eu quero dizer? Isso é muito comum, tanto que é uma resposta clássica. O filme também mostra isso, né? Eu tenho amigos negros, eu adoro samba, enfim, isso é muito comum. Então, o filme está interessado nesse tipo de racismo mais disfarçado, quer desvelar esse racismo que literalmente não é mentira que ele gosta das pessoas negras, mas ele gosta no sentido escravista, ele quer um pedaço, mas não gosta como uma relação recíproca. Ele quer a parte que lhe é interessante para usar e não, enfim, é um fetichismo necrológico, assim, né? Que é um pedaço para si. E o filme usa isso na composição da sua metáfora principal, que é a questão de pegar a pessoa negra
tirar o cérebro dela e botar um cérebro branco para fazer, digamos, uma vida branca, uma psique branca dentro de um corpo negro. E é interessante que esse Frankenstein, que é uma boa metáfora enfim, dos conflitos de uma psique negra na diáspora, esse Frankenstein, ele não mata a pessoa fica lá assistindo, lá atrás, entende? Ao mesmo tempo sádico, mas é importante que não morra. Isso fica lá, entende? É uma espécie de porcentagem ínfima, dificilmente acordável, mais acordável, de resistência. Fica um pedaço do cérebro, fica lá, morto, de alguma maneira. Morto não, moribundo. E aí o Chris, ele descobre, usando um recurso aí enfim, que ecoa, por exemplo, Janela Indiscreta do Hitchcock, que o flash acorda, o flash da máquina, que em geral é uma coisa, essa coisa do estrobo, né, que ele suscita um automatismo do sistema nervoso, né, puxa alguma coisa, muitas pessoas enjoam vendo filme estroboscópico e tal. Essa coisa da luz flash acorda, né? Esse jogo dele com a câmera acorda essa coisa que está guardada ali no fundo do cérebro, que está ocupado por uma psique branca, né? Que é uma imagem arquetípica muito interessante. E eu acho que é interessante, né, que, ao mesmo tempo, esse corpo representa essa pequena porcentagem de resistência que está sempre ali, potencialmente para ser acordada. E o Chris descobre, digamos, como acordar, porque isso em inglês é o mais usado, né? Wake, no sentido de se posicionar, se tornar consciente, acordar para uma certa compreensão. Ao mesmo tempo, é um acordar do Chris, e ele também acorda as pessoas que representam os avós, né, que são as dois trabalhadores negros que trabalham naquela casa grande, na mansão, né? E são, na verdade, personagens muito, muito interessantes do ponto de vista dramático, do ponto de vista da performance. Fazem um trabalho que eu acho incrível, de composição, de ação física. Eles produzem, são os personagens mais estranhos, de alguma maneira, porque eles são a convivência entre dois. Isso é uma situação radicalmente, digamos, diaspórica. Não sei se é a dupla consciência que se fala, mas, enfim, tem ali uma má função desses personagens. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito que o projeto o projeto de dominação dele, do Frankenstein, ele é um projeto de produção de docilidade, né? Eles se tornam dóceis, eles são monstruosamente dóceis e passivos. E eu acho isso interessante, né, de fazer que a gente estranhe a docilidade. E, enfim, para terminar um pouco essa primeira passada, esse lugar onde as pessoas transplantar, até no texto, eu faço uma análise das palavras, no texto da cinética, do transplante, que em inglês rola uma coisa interessante, que é plantation, é o nome do espaço da escravidão nos Estados Unidos, né? A fazenda, a plantação. E aí o transplantation é um pouco como a transplantação americana, né? Como, enfim, sobrevivência dos processos de escravidão, só que modificados, digamos assim. Então, o transplante como uma ação da plantation nos Estados Unidos. Mas as pessoas que têm, digamos, o cérebro transplantado, elas ficam nesse lugar que eles chamam de sunken place, que é aquele lugar que ele afunda e escuro, e esse lugar de queda, onde a realidade fica afastada e você só assiste. E, digamos, você mergulha num pouco o seu espaço de pesadelo afetivo, né? Você fica paralisado pelo trauma. No caso do Chris,
pelo trauma em relação à mãe, pela culpa, e ele fica lá parado. É um lugar de passividade, de não atividade, onde você vê a realidade, digamos, afastada de você mesmo, esse lugar afundado, onde você fica um pouco mergulhado no medo e na impotência, né? Medo, descrença e impotência, que são, no fundo, são a ponta de lança do racismo, contagiar as pessoas com medo, descrença em si mesmo e impotência de agir e de fazer as coisas, né? No fundo, até mais do que a matança generalizada, essas armadilhas psicológicas elas assolam historicamente a população negra diaspórica através desses mecanismos que inoculam o medo generalizado, né? O medo de como vai ser visto, o medo de interagir, o medo de acreditar em si mesmo, o medo de se valorizar, o medo de se abrir e se entregar numa relação recíproca, a descrença no que sente, a descrença no próprio potencial, enfim. No fundo, esse espaço afundado e esse espaço de impotência é o espaço de produção e de proliferação do status quo racista, né, que coloca as pessoas negras nesse espaço. E é muito bonito que o filme dá imagem a esse espaço, né, essa coisa que a gente fica, essa forma parada, ao mesmo tempo infantilizada, porque está ligado ao passado, onde você só assiste, né, onde enfim, você não tem ação em relação a isso. Então, é muito interessante que coloca essa forma de participar do mundo e das coisas de uma maneira desigual, onde a sua possibilidade de ação e intervenção está distante e nem é uma possibilidade. Eu acho que isso está relacionado às situações da vida vivida e às situações também das artes, em relação, enfim, você vê aquilo ali e não pode fazer nada, e de alguma maneira a gente pode relacionar isso até, por exemplo, a experiência das pessoas não brancas em relação ao repertório tradicional dos filmes de horror, por exemplo, onde, em geral, são quase sempre personagens brancos, e quando pensando no horror norte-americano em específico, e onde você tem os personagens negros são os primeiros a morrer, enfim, essa relação distanciada, onde o engajamento ele coloca, digamos, uma distância. E, ao mesmo tempo, com um filme como esse, a gente descobre um interessantíssimo parentesco entre a vida vivida, em termos gerais, da população negra e o filme de horror. De alguma maneira, a vida e o cotidiano negro, ele coloca elementos que são elementos das convenções do gênero horror, que essa mistura entre situações cotidianas e situações extremamente violentas, quer dizer, a vida está ali estável, está tudo normal. E aí, de repente, entram coisas violentamente desconcertantes, tanto você tomar um tiro e morrer, mas situações de alta violência psíquica, enfim, de alta assimetria, de alta desconsideração dessa pessoa negra, enfim, o cotidiano psicológico e das pessoas não brancas, ele inclui essa variação muito radical, e que é uma variação do gênero horror, que está tudo bem, e de repente um monstro. Digamos, a vida negra ela não opõe o fantástico, o desmedido e o cotidiano. Então, o filme nos lembra e remarca que talvez as convenções desse gênero sejam um local muito interessante para refletir sobre isso. Porque, enfim, aí vem uma discussão talvez mais complexa e conceitual. Porque o que se convém chamar de realidade, afinal, e de realismo, é uma construção branca em alguma medida. É claro que essa ideia ela é ampla
e ela tem várias inflexões na história da arte, na história do cinema. Mas uma espécie de estabilidade e verossimilhança dos acontecimentos não contempla, por exemplo, situações de racismo, porque elas acontecem muito misturadas à vida cotidiana, as mais violentas, e não, às vezes, configuram quebras enfim, do que se chama normalidade. Então, a vida não branca, as experiências de vida fora da norma, elas comportam uma não oposição entre situações inacreditáveis e situações altamente cotidianas, enfim. Então, é muito interessante como isso é colocado. E eu acho que vem, lá nos Estados Unidos vem, e eu acho que no Brasil de alguma maneira, esse raciocínio eu acho que se proliferou e, na verdade, ele serve para o futuro e para o passado. A gente pode procurar, talvez não, a gente pode procurar trabalhos brasileiros, inclusive, nas artes do cinema e da cena, que fazem esse tipo de abordagem, mas dentro de outros gêneros, digamos, da comédia. Eu acho que isso existe, na verdade é uma questão crítica. Eu acho que esse filme ele pode ser um estímulo de uma revisão histórica dos nossos materiais culturais em busca disso, desse lembrete que a vida não branca, resumindo, ela não é realista. Ela faz conviver coisas inacreditáveis. Inclusive, o filme trabalha muito essa coisa do aconteceu isso mesmo? O Chris toda hora fica, cara, é isso mesmo? Será que eu estou maluco? E aí a Rose, ela trabalha muito sobre isso. Ela fica normalizando, entende? Então, porque a violência e o genocídio negro, psicológico e físico, ele foi normalizado. Então, essa diferença, ela reflete, está ligada também às experiências dos discursos artísticos. Então, é interessante. Eu estava vendo outro dia um filme de um diretor gaúcho não, mineiro, do que fez o filme no Rio Grande do Sul, de 1970, chamado Um é Pouco, Dois é Bom, que metade dele tem no YouTube. O filme do Odilon Lopes, que a metade que tem no YouTube chama Vida Nova por Acaso. É um filme de um diretor negro de 1970. E é um filme com muitas semelhanças com o Corra, o Get Out. Ele é um média porque o longa do Odilon tinha duas histórias. Essa é a segunda história, Vida Nova por Acaso, onde o Odilon, diretor negro desse filme, ele atua. Tem muitas semelhanças com o Get Out, só que, ao mesmo tempo, ele é uma comédia dramática. Às vezes, quase uma chanchada. Ele tem um tipo de humor muito curioso. Vocês depois procurem no YouTube. Chama Vida Nova por Acaso, de Odilon Lopes. É um filme de 1970, dentro de um longa chamado Um é Pouco, Dois é Bom, porque o filme tem duas histórias. Mas o que eu quero dizer, eu acho que seria muito interessante, a quem interessar possa, e buscar essas sementes em outras obras do passado, porque outro dia eu li um texto muito interessante que tem a ver com Get Out, de um artista e pensador negro dos Estados Unidos chamado Arthur, com H, Jafa. O Arthur Jafa, ele é fotógrafo, diretor de fotografia, e faz trabalhos muito no âmbito das artes visuais. Ele fez um filme agora, ele fez um último clipe do Kanye West, foi dirigido pelo Arthur Jafa. Ele chama Wash the Blood. Saiu essa semana. O Jafa trabalha muito com materiais de arquivo. Mas por que eu estou falando do Jafa, vindo do Odilon Lopes? Porque o Jafa, ele vai falar que uma coisa muito comum no que se vai chamar de arte de autoria negra é que muitas vezes os artistas negros de várias artes não tiveram a chance de escolher
dentro dessa estrutura de produção, os seus temas. Então, ele vai falar que para se fazer uma crítica e uma pesquisa em torno da arte negra, é preciso estar muito atento à questão do que ele chama de tratamento, o tipo de linguagem, o tipo de abordagem. Essa entrevista está num livro sobre o cineasta negro do começo dos anos 30, 40, 50, chamado Oscar Micheaux. Mas o que eu estou falando do argumento do Jaffa é que uma crítica atenta à arte de autoria negra, ela vai precisar se colocar uma situação de leitura para perceber complexidade na forma de tratar os assuntos e não só nos enredos dos assuntos. Muitas vezes, nas artes de autoria negra, variadas, há muitas coisas sendo ditas pela forma de abordar, pelo tom, pelo registro, pelas convenções, pelo ritmo, enfim, escolhas sensoriais. Essa foi uma maneira dos ancestrais produzirem sinais e mensagens que atravessassem o tempo. A música é um exemplo muito forte disso, né? As batidas, coisas que certos núcleos que vão se espalhando no tempo e que se perpassam as coisas. Eu não sei se isso é claro em relação. Mas